Pode ser. Olá. Meu nome é Laca. Vou botar aqui. Eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre ilustração e também falar de animação de uma maneira bem simples, tá? Bem rápida mesmo. Quem de vocês aqui trabalha com arte? Ok. Então, acho que está meio a meio aqui, programador e desenhistas e tal. Quem já trabalha com desenho há bastante tempo aqui? Ah, legal. Então tá, se tiver, para quem já é mais experiente, então tenha paciência, porque o que eu vou falar é bastante básico. E para quem é programador, pode ficar tranquilo que você vai aprender bastante. Você vai ver que o desenho é bem tranquilo, não tem nenhum mistério. Tá? Não precisa ter dom especial, não precisa ir lá, sei lá, no terreiro para incorporar alguma coisa, daí vem, esqueça. Tá? E até para quem não vai trabalhar com arte no Jam, ou enfim, depois, possa ter uma certa autonomia, um certo diálogo para poder estar conversando com a equipe de artistas e até estar sugerindo soluções em equipe. Ok? Tá. Então eu vou começar pela parte de ilustração básica. Deixa eu até escrever aqui, senão eu acabo me perdendo. Eu prefiro o método mais pré-histórico, então eu prefiro quadro. A ilustração. Então, na ilustração, eu vou comentar rapidamente algumas coisas que eu acredito na parte de desenho e que eu aconselho sempre os alunos a trabalharem. Então, é palestra isso aqui, tá? Então, se vocês quiserem parar, perguntar, perguntem, tá? Acho que é o momento para a gente poder conversar e trocar ideia. Então, assim, ó, essas são 4 coisinhas que eu acredito que para você começar ou para você se desenvolver de uma maneira completa como ilustrador ou como desenhista, no modo geral, como artista, é importante estar sempre exercitando, que é, primeiro, o desenho de observação. Então, todo mundo tem sketchbook aqui? Que desenha? Sabe que tem sketchbook? Alguém não sabe que tem sketchbook? Todo mundo sabe? Pode perguntar. Não sabe? Então vamos lá, ótimo. Tá bom? Se todo mundo sabe, então não precisa falar, né? É um nome bonito para o caderninho de desenho. Tá? Só reforça que não é assim, eu vou desenhar de vez em quando não. É o cara que tem. Não, isso aqui é tipo crente, é Bíblia para crente. Tá? Tem que ficar aqui assim, ó. Se você é crente, você põe a Bíblia aqui e põe o sketchbook aqui. Tá? Você põe grossinho. Eu não estou te cansado de crente, tá? Mas é para você entender quão importante é isso. Ok? Então você põe embaixo do teu braço e anda com ele para onde você for, tá? Vai lá numa festinha de criança lá, tá comendo docinho, brigadeirinho, tá com o sketchbook desenhando caricatura, desenhando um bolo, desenhando a velhinha, o que você vê que te chamar a atenção, desenhe. Material, no tempo isso é outro papo, tá? Então vou passar o sketchbook aqui para vocês. Você conhece, não pode. Para vocês darem uma olhada. Então, assim, o sketchbook eu comecei há pouco tempo a trabalhar com ele, em 2008, com uma maneira de fuga, assim, dentro da minha empresa. Como eu estava trabalhando com material educacional, e para quem está há muito tempo trabalhando com desenho, material educacional tem uma exigência muito menor na questão de qualidade, comparando com games, comparando com cinema, comparando com outras áreas que exigem uma qualidade mais profunda, assim. Não que você faça trabalhos ruins dentro
do material educacional, tá? E aí eu comecei a colocar meu trabalho ali de sketchbook. E aí eu percebi que ele vai além disso. Então o sketchbook é, pô, teu companheiro, teu diário, tá? Onde você escreve as suas ideias, viu uma situação engraçada, sei lá, tá no ônibus. Para quem pega ônibus, sketchbook é ótimo. Tá ali, viu uma coisa engraçada, já anota se não puder desenhar, né? Porque de repente você tá ali e tal, não dá, apoio, não dá. Né? Então só escreve, tá massa. E o desenho de observação, o desenho em si, ele não está na mão, ele está no teu olho. Nossa, que olho do mal. Está no olho. Então todo mundo, né, que não é cego, enxerga, certo? Vamos assumir que sim. Vocês entenderam? Depois ele tinha esse negócio. Você não falou que ia gravar isso. Você me perguntou. Tá bem melhor, seu. Tá. Eu corto depois. Então, assim, todo mundo pode desenhar, gente. Todo mundo, sem exceção. Ok? Então, não é um dom extraordinário e tal. A diferença de quem tem talento, um dom, enfim, é que talvez ele vire um Michelangelo. Eu vejo dessa maneira. Agora, o desenho em geral, todo mundo pode se expressar através de desenho, de pintura e tal. Então, eu apoio, todo mundo que quer desenhar, eu apoio, ajudo. Então, é a maneira como você olha as coisas. E todo mundo olha para o mundo de uma maneira diferenciada. Tá? Alguns prestam mais atenção nos detalhes, outros preferem estilizar a realidade, outros preferem fazer desenhos surrealistas, deturpar a realidade, enfim. Como você vai fazer isso aí é uma coisa pessoal sua, ok? Então o desenho de observação também serve para você estar prestando atenção como a luz se comporta, a luz da manhã, a luz do meio-dia, a luz do fim da tarde, a luz da noite, a luz de uma cidade grande, a luz de uma cidade pequena. Isso estou falando só da luz, né? A forma das coisas, certo? Então eu já vou chegar lá. Cópia. Cópia aqui é cópia de arte alheia. Pronto. Vou colocar dessa maneira. Né? É ruim copiar desenho dos outros? Não, não é ruim. Todo mundo começa copiando desenho de alguém. Só que se você ficar copiando desenho ruim, né, aí você vai estar incorporando isso. Porque a cópia, tem dois momentos aqui. Esse é o momento dia a dia. Esse momento aqui é dentro da tua casa, pega um desenho lá que você gostou, sei lá, da Disney, e fica ali tentando copiar aquele desenho. O que você está fazendo? Você está se influenciando nesse traço. Se você gosta, sei lá, de desenho Marvel, enfim, de quadrinhos, então você busca copiar desenhos de quadrinhos. Se você prefere algo mais simples, estilizado, sei lá, Fernando Gonzalez, como cartunista da Folha de São Paulo, que eu gosto particularmente. Então eu procuro às vezes dar uma olhada no trabalho dele para ver como ele trabalha a cor, como ele trabalha o alto contraste, né? A sombra dele não tem degradê, é bem chapadão, ok? Técnica. Dá para fazer esses dois aqui, ó. O 1 e o 2, o desenho de observação e a cópia sem técnica. Dá? Claro que dá. Autodidata, ele encontra o seu próprio caminho. A única diferença é que o autodidata, ele é meio bate a cabeça, né? Fica batendo a cabeça muito tempo, demora muito. Porque ele está encontrando o seu próprio caminho. Ele está desenvolvendo a sua própria técnica, uma maneira de chegar lá. E é na tentativa e erro. Então, autodidata, eu acho que tem que ser autodidata. Eu sempre fui. Mas tem que, em dado momento, você também ir se qualificando, como vocês estão fazendo. Vocês podiam ver tudo, né? Aprender Unity. Vocês podiam aprender tudo em casa lá. Mas é legal, de repente, fazer um curso, ter um professor. Por quê? Porque a técnica é o quê? É o atalho. Certo? Então, às vezes eu falo isso porque tem gente que é cabeça dura e fala, não, eu vou aprender tudo sozinho. Então tá bom. Então daqui a 20 anos a gente conversa. Né? Então é bom poder conversar com as pessoas. Esse tipo de evento, o Jam, é legal para isso, para o diálogo. Que você aprende muito, né, no diálogo. Os melhores cursos que eu fiz de desenho, com o pessoal da França, Inglaterra, enfim, o cara não pôs a mão no lápis, ficou lá desenhando. Não,
foi aqui, ó, bater papo. Foi lá, o cara ficou 3 dias falando e dando umas dicas, mostrando uns exemplos, e foi a época que eu mais aprendi, ok? E criação, aqui sim, aqui não pode ter limite, tá? Sem limites aqui. A partir do momento que você se porta de uma maneira diferenciada, você deixa o teu desenho correr atrás da tua criação, daí você começa a se desenvolver muito rápido. Quando você foca o teu trabalho nas ideias. Então é muito fácil ter ideias. Alguém tem dificuldade de ter ideia aqui? Acha difícil? Alguém tem uma técnica específica para ter ideias? Quer comentar, trazer para a gente? Pode falar, gente. Tem coisa que a gente sempre acaba falando que é assim, o jeito que o nosso grupo trabalha. No Game Jam, por exemplo, a gente faz brainstorm, tipo, cospe o máximo de coisa possível. Brainstorm? 30, 50 ideias antes de começar o projeto. E de onde surgem essas ideias? Qual é o ponto de partida? No caso do Game Jam, por exemplo, a gente parte de um tema. Ou você pode fazer associação, de coisas aleatórias. Um tema. Um tema é uma ideia, não é? É. Então é isso aqui, gente. Legal. Como é que é o nome? Perim. Maurício. Perinha? Perim. Perim. Então, assim, ó, o Perim falou é exatamente isso. O caminho que eu vejo mais interessante é você sempre partir da ideia. E a ideia pode ser qualquer coisa. Se eu colocar uma palavra aqui, ó, salada, dá para começar a fazer uma ilustração, um videogame, enfim, um game, um desenho animado com esse tema? Claro que dá. Porque depois do brainstorming vem o quê? Vem o briefing. É uma palavra técnica para o quê? Para fazer perguntas. Briefing é fazer perguntas. Então, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem lá um briefing formal, que é o público-alvo, onde vai ser veiculado, qual é a plataforma e etc. Né? Isso é um briefing que eu chamo formal, certo? Que vai te guiar tecnicamente. Agora, criativamente, tem um briefing? Tem. É simples, é mais simples ainda. Salada. Salada do quê? Cadê o vegetariano? Foi embora? Ele deve entender disso. Salada, cenoura. Pô, mas o que é essa cenoura? Tem a cenoura, tem mais alguma? Brócolis. Beleza, brócolis. Salada de brócolis com cenoura. Não sei se fica muito bom, mas tá aí. São bem característicos, né? E aí, o que mais? Eles são amigos ou são inimigos? Ah, inimigos. Então, opa, peraí. Inimizade entre salada de brócolis com cenoura. Já está começando a acontecer alguma coisa, né? Elas têm roupa, não têm roupa. Esse brócolis, ele é um brócolis, sei lá, hippie, contra as cenouras high-tech. Então, dá para ficar aqui o dia inteiro viajando, só com o tema salada. Então, o nego que fala que não tem ideia, se mate. Porque então não está usando, né? Não está usando. Sério. Está morto, exatamente, está morto. Não precisa se matar porque já está morto, é verdade. Então, assim, é muito simples ter ideia a partir de qualquer palavra. Pode ser um sentimento, se colocar um sentimento de amizade. Então, né, para não ficar muito trágico o negócio aqui. Amizade. Então você começa também a se questionar. Amizade de quem? De bicho, de homem, de objeto? O que é? Você precisa, então, de personagens. Você precisa situar esses personagens. Você precisa dar características físicas para eles. Precisa dar características emocionais. E como é mais interessante, as pessoas às vezes não sabem como desenvolver um personagem. Então eu falo assim, ó, você tem que perguntar para ele e se? E se é um bom método? Né? E se a cenoura visse uma faca, um kit de facas guinso, o que ela faria? Não sei quem que é da época das facas guinso aí, mas era uma faca que cortava tudo. Né? E se ela visse uma faca guinso? E se o brócolis adquirisse uma caixa de facas guinso no jogo? Né? O que aconteceria? Entende? Aí você começa a desenhar isso. E se o brócolis fosse ninja? Né? Com facas guinso? Então você já começa, ninja, já dá estilo, já dá referência de movimento, de tudo. Então eu vou chegar, vou partir para a técnica.
Então eu estou deixando a minha criação correr solta, e aí eu começo a precisar. Pô, nunca desenhei um brócolis na minha vida, nunca nem parei para olhar ele. Eu sei que ele é verde e ele parece uma mini árvore, e eu como ele. Então você começa a ver como é que é o brócolis. Como é que eu posso sintetizar esse brócolis, né? Então de repente eu junto o meu brócolis com a minha influência, que, sei lá, durante a minha vida eu gostava de copiar Happy Tree Friends lá, sei lá, né? Então, não, eu acabei achando, achei que ficaria interessante aqui o Happy Tree Friends com brócolis, né, na versão do brócolis Happy Tree Friends, mas podia ser na versão do Ziraldo, que é realmente a minha influência. Então eu pego na minha influência Ziraldo e vou desenhar um brócolis tipo Ziraldo, e a cenoura, etc. Legal, está tudo filmado aí, depois quem quiser. Vou partir para a técnica. Ninguém vai virar ilustrador, né, agora em uma semana, mas isso aqui pode ajudar bastante, tá? 4 pontos: forma, movimento, composição e arte, direção de arte, enfim. Ok. Vocês concordam que tudo tem uma forma? Nesse caso, brócolis tem uma forma, né? Um shape. Então eu posso colocar o brócolis mais ou menos assim. Isso pode ser uma forma dele? Pode. Ele pode ser, sei lá, posso ter um nariz aqui nele? Pode. Posso dividir a árvore, ela fica mais assim, né? Ele pode ser velho. Então, assim, é simples, né? São só alguns risquinhos, já saem, tá? Então, partindo de uma forma, o Disney já sabia disso há algum tempo. Ele percebeu que as coisas precisam ter uma forma, e uma forma expressiva, que a gente possa reconhecer só vendo a silhueta. Então a gente quando trabalha com conceitos, vocês podem pegar esses livros de concept de game, tem lá no início já do livro de cara, tem um monte de silhuetinhas, tá? Só o contorninho do personagem pintado tudo de preto. Por quê? Porque ele está tentando encontrar uma maneira de se trabalhar uma forma simples e expressiva para representar o personagem e ele ser identificado logo de cara. Então o desenho animado usa isso, o cinema usa isso, enfim, os jogos usam isso, a arquitetura trabalha com isso, certo? Todos a parte de design se baseia nisso, na parte de silhueta. Talvez existem outros nomes para isso, mas do desenho animado é silhueta. Então você pega qualquer desenho animado, qualquer jogo, os personagens têm características bem marcadas. Por quê? Porque a partir do momento que ele entra na cena, você já sabe quem ele é, né? Ok. Movimento. Tudo está em movimento, certo? Até quando o cara está lá descansando, ele está respirando, ele está numa posição relaxada, um movimento relaxado, certo? Ok. No movimento, eu vou tentar falar alguma coisa específica hoje. A gente vai estar falando sobre desenho de gestual, junto com desenho volumétrico. Tá? Então a gente vai juntar essas duas técnicas de visualização tridimensional com o desenho gestual, que é um desenho bem solto, bem rafiado, para você colocar essas formas em movimento, com um traço simples. Ok? Legal. Então eu vou tentar correr aqui para mostrar algumas coisas práticas. Composição. Quando o cara está lá jogando, tem uma tela, tem uma moldura na televisão, é uma moldura, uma janela, e existe uma composição ali, certo? Então, você está no monitor, tem composição. Você está vendo TV, tem composição. Você está vendo um livro, existe uma composição. Então, o que é a composição? É você saber distribuir esses elementos, essas formas geométricas, que estão em movimento e podem estar em profundidade. Hoje em dia as coisas não estão indo nem mais para dentro, indo para fora, certo? Então você tem na composição
X, Y, Z, como a gente acabou de ver ali com o tal do Unity. Né? Então, saber compor no espaço. Ok? Estou sendo bastante superficial aqui, gente, só para... São linhas gerais de coisas que precisam ser trabalhadas. Né? E a arte? No caso do jogo, vocês vão ter que adotar uma arte, né? Já tem aquela primeira divisão, 2D ou 3D. Não sei qual é mais fácil, qual é mais difícil. Não dá para dizer. Tá? 3D ele tem o tempo do render, mas o 2D exige habilidade e agilidade de desenho. O acabamento no 2D às vezes toma tanto tempo quanto o render de um 3D. Tá? Então, eu acho que, em questão de agilidade, os dois são, assim, dependendo do teu projeto, um pode ser melhor, pode ser adotar uma técnica 3D, pode te adiantar a vida, ou vice-versa. Mas para jogo não precisa usar o render, assim, Eu não sei, o render é porque tem que ser em tempo real? Ah, interessante. Exige mais a questão da técnica para você saber poligonal e para os mínimos. Tipo, que nem articulações, saber como montar o modelo em si para que não estoure ele na hora de fazer a animação. Entendi. Ah, tá. Os polígonos não... No caso é isso aí que está no tempo. Você ajeitar, colocar uma maior poligonagem nas juntas. Para ele poder ter umas dobras bacanas. Exatamente. Então o rig seria um ponto crítico, assim. Modelagem rig. Legal. É que eu sou mais da área do cinema e da animação, tá? Publicitária e tal. Então de jogos há pouco tempo que eu estou me habituando. Legal. Só também para adicionar, o jogo também usa muito 2D e meio, né? Que é o Frankensteinzinho, esse que é, por exemplo, o que eu trabalho. Normalmente você usa uma ferramenta de 3D para gerar um resultado 2D. Então ele está perdido ali nesse meio tempo. Isso é bem visto para Parallax, né? Você usa tudo para sempre fingir que está uma coisa 3D, mas a maior parte é 2D. E eu acredito que isso acaba ganhando muito. Assim, O 2D, dá um exemplo disso. Muramasa e Jeans Fair são dois jogos, mas de animação, deixa eu tentar pegar alguma coisa. O nome de animação em placa, quando é tipo animação de recorte, animação de placa, Tipo aquele Shank. Sim, Shank eu acredito que ele deve Shank parece porque quase você um recorte. usa animação, você usa iluminação, usa partículas, usa várias coisas que são 3D, mas vai gerar um resultado 2D. Vai gerar. Então, Não seria uma imagem que ela tem volume e tal, só que você não consegue mexer ela totalmente? o 2D ele tem várias interpretações possíveis. Assim, Então, um jogo de estratégia, por exemplo, que está em perspectiva isométrica é 2D. Também. Tipo, o 2D ele é flexível, Red ele Alert. está no meio do caminho, assim, mas que é uma coisa que o jogo é bem recorrente. Tá, show de bola. Então tá, assim ó, em linhas gerais, aquele tópico técnico tá aqui, ok? Só para vocês organizarem o pensamento. Fala, pô, precisa criar aqui um personagem. Então peraí, vamos criar um personagem. É um brócolis, a gente precisa de uma forma, já existe uma forma, agora a gente precisa estilizar essa forma. Precisa deixar ela expressiva, enfim, criar características do personagem. Né? Sempre perguntando, e se? Né? E se ele é um brócolis meio Bob Marley assim, então ele pode ter aquela cabeleira maior. Né? Pode até ter uns dreadzinhos, enfim. Dá pra brincar bastante. O movimento, que a gente vai falar agora sobre desenho gestual. Enfim, composição, eu acho que não cabe agora entrar em questões de planos. Eu prefiro me dedicar um pouco mais agora à questão de desenho gestual. Mas para quem quiser, entra lá na internet só para ter um conhecimento aí de básico, plano geral, plano conjunto, americano, médio, toda aquela questão. O mais importante, saber para que serve e quando usar. Não saber o nome. Tá? Cortar no pé, na altura do joelho, na cintura, no peito e fechar no rosto um detalhe, se você falar assim, tá ótimo. Corta no joelho, tá lindo. Agora, por que você está fazendo isso é mais importante. Tá? Agora, a melhor aula possível pega qualquer desenho animado, qualquer filme e assiste, sei lá, 10 minutos desse filme só prestando atenção nos cortes e na sequência de cortes. O cara está com um plano mais aberto, de repente ele fecha no plano americano e daí ele já dá uma corrigidinha, né, um pouco para o lado, abrindo de novo no zoom out e aí você vai entendendo, de repente aí você olha o gênero do filme, aventura.
Aí você vai ver que o cara usa mais alguns tipos de plano. Ah, filme de ação. Vocês vão ver que não se usa muita câmera aberta. Que as câmeras de ação, né, de, por exemplo, Matrix ou de uma luta, Kung Fu, aquelas coisas, são bem fechadas, para dar mais tensão à ação em si. Então trabalha, ambienta, fecha, 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 detalhe, 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 né, planos próximos, na altura do peito, né, cortando só uma perna, um braço, enfim, e aí plano geral para ambientar de novo. Daí fecha de novo, sequência, abre de novo. Sacaram? Então prestar atenção nisso. Às vezes você economiza trabalho sabendo trabalhar os planos. Ok. E a arte aí é, também no 2D você vai ter uma série de recursos, né? Tradicionais, inclusive. A própria aquarela, dá para fazer um filme, um jogo preto e branco. Acho que daria para fazer um jogo preto e branco, só com aguado e branquinho. Ficaria legal. Né? O próprio, acho que uma das últimas versões de Street Fighter é bem artística o trabalho. Qual? Street Fighter. O último Street Fighter não, mas o Marvel vs Capcom 3 ele é simulando história em quadrinhos. Não, mas é aquele que é. Os especiais eles Usa, né? Tem o Os personagens em si não são os efeitos possíveis. Ah, sim, o 4 ele tem uns efeitos de tinta nos golpes e umas coisas Ah, assim. legal. Legal. Até aqui, gente. Até aqui? Tá tudo bem? Tá, vamos passar então rapidinho para uma referência aqui de computador, né? Vai estar no site. Vamos lá. Então vocês pegam no Google. E procura por Gesture Drawing Tool, tá? Digita isso lá. O segundo link aqui, ó, pixellogic.com/gesture drawing. E aí ele vai abrir essa tela bem fininha. Ok. E aí o que você vai fazer? Ó, ele está falando ali para você. Aqui em cima, intervalo de tempo. Então ele tem dois tipos de aula. Um é para desenho gestual, que é esse aqui de tempo curto, ou uma aula para você se aprofundar em luz e sombra e etc. Não é o caso, eu acho, não é o caso agora, mas se você quiser usar, fique à vontade. Desenho gestual, gente, então eu vou pôr aqui só estou explicando rapidinho o site, você pode colocar aqui com pouco ou sem, ambos os gêneros, enfim. Então eu vou colocar aqui, colocar todos os modelos e aulas de, sei lá, 2 minutos. Mais de 3 minutos para desenho gestual eu acho um desperdício, tá, para desenho. E aí você pede para ver uma foto. Ele vai achar uma referência, ok? Com pose, ó, com roupa, com a composição do vaso. Então um catálogo de fotos aí para você poder desenhar. Tá? Usar. Deixa eu achar uma posição. Essa posição é bem interessante. A posição, gente. Aula de belas artes tinha mulher pelada todo dia. Né? Tinha homem também, né? Tem que começar a desenhar. Então, assim, não pode, ó. Edita isso, por favor. Me lembre, né? Não, eu estou colocando. Está assistindo, corta essa página, não filma isso. Não são católica, né? É puro objeto de estudo aqui, sem maldade. Então, assim, ó, vocês podem perceber que tem um desnível entre esse ombro e esse ombro, certo? E o quadril tem uma linha. Então, o que acontece? Você pode, cara, definir o rosto, uma estrutura para a cabeça, tá? Pode ser só uma ovalzinha, assim, não sei desenhar a cabeça. Então, uma ovalzinha resolve? Resolve. E aí, tenta colocar um direcional, primeiro, linha de simetria e
ela está olhando, a cabeça está mais inclinada para baixo, né? Então eu vou colocar uma curva definindo a linha dos olhos. Então assim, o lance do traço, o traço tem que ser expressivo. O que isso quer dizer? Que você controla o teu traço, tá? Pegar um lápis assim, um lápis de cor de preferência, eu aconselho, porque o lápis de cor aquarelável é mais macio, você não usa borracha, você acaba desenvolvendo um trabalho mais rápido. E pegar ele assim, então, não como lápis, tá? Por quê? Porque você perde um pouco da tua flexibilidade de movimento. E outra, você vai apoiar a mão no papel. Aí isso dá aquela falsa segurança, né? Que fica só o dedinho fazendo isso, assim, daí fica arrastando a mão no papel. Não, pega ele assim, né? Igual tiranossauro, assim. E aí você desenha e vai poder usar toda a extensão do grafite. Quando você faz isso, você consegue desenhar utilizando toda essa área do grafite que vai estar em contato com o papel. Isso, acho que nesse momento é. Ok? Se você pega assim, vai ter um limite de ângulo e você vai conseguir traços não quilometrados. Ok. Então você vai lá, não tem problema, não precisa mostrar aqui lá, porque até prejuízo. Então, o ombro de lá mais alto. Então o que eu vou fazer? Eu vou apontar uma linha aqui mais alto para cá. Daí, você vê que o corpo dela faz um movimento mais ou menos assim, ó, né? E o quadril dela está mais alto para cá, certo? Basicamente, desenho de mulher, né? A gente tem isso, tem uma ampulhetinha aqui, ó, e essa perna está para frente e a outra é a perna de apoio. Então, o que a gente faz? Como o peso dela está aqui, essa perna ela tem que ter mais força e reta. Uma reta para dar sustentação ao desenho. Ok? E a perna da frente, ela não tem, né, muito... Ela não está fazendo apoio, ela só está compondo o movimento. Então, o que importa é essa perna daqui, da esquerda dela. Então, a gente tem aqui o apoio do pé, essa outra perna que faz uma curva em S e engata atrás aqui da outra. E aí os braços dela, o que faz o teu braço levantar? O ombro, né? É o ombro que puxa o braço. Então, né, antigamente era castigo, né? Porque minha mãe pegava o ferro de passar, que era bem pesado. Na minha avó, não na minha mãe não. Minha bisavó, daí tinha que ficar assim, segurando o ferro de passar, né? Ela devia saber que a primeira coisa que criança quando faz isso é o ombro. Então aqui, a gente tem força no ombro. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma curva forte, porque é uma curva que aponta a força para cima. Então eu trabalhar muito nessa questão. Se a curva está para cá, ela aponta para a direita. Se ela está mais curvada, ela está dizendo para você mais força, mais intensidade para lá. Ok? E aí vem a parte do tríceps aqui, e aqui eu posso colocar uma curva suave. Não precisa ter um compromisso anatômico esse desenho. É só você só estar pensando nas musculaturas para poder indicar força, peso, ok? E essa daqui está mais reta. Eu posso trabalhar essa curva assim e isso aqui. Mais ou menos isso aí. Ok? É mais fácil fazer isso com lápis de cor, você tem um controle melhor. Tá legal? Posso avançar já aqui no geralzão? Alguém já conhecia isso? Não? Ah, o Ângelo. Quem vai ser meu aluno vai tomar café da manhã, almoço e janta disso. Tá? Já aviso de antemão. Tá? Existem 2 livros da FENAC dessa série aqui. Vou fazer um... Ó, como é que é o nome da editora aqui? Focal Press e Campus Media Technology, ó. Na cultura tem, né? Libera uma grana para mim, porque eu estou divulgando muito esse livro. Do Walt Stanfield, se chama Dando Vida a Desenhos. Então, esse Stanfield, ele trabalhou, sei lá, 20 anos dando aula de figura humana, de desenho de observação com técnica de desenho gestual. Tá? Então eu vou anotar aqui no quadro, para quem quiser adquirir o livro, dando uma punição para mim. Tá? Então, Stanfield,
Em português se chama Dando Vida a Desenhos. Tá? Ok? Tem o volume 1 e 2. Se você quiser o 1 já é suficiente. Agora, isso aqui é um livro de leitura. Tem uns desenhinhos lá e tal, mas é para ler. Tá? Porque são as aulas que ele resolveu começar a anotar o que ele falava em sala de aula. E daí é bastante informal, assim. Aqui as informações. Ele falou, eu estava dando uma aula de não sei o que, daí eu percebi tal coisa. Então ele vai comentando sobre as aulas dele. Riquíssimo isso aqui. Na internet tem para baixar. Se você procurar por Gesture Drawing for Animation. Tá, o volume 1 está lá, tem 7 megas. Ok. O outro livro, eu vou dar uma passada aqui para vocês. Quer dar uma olhada? O outro livro é esse aqui, The Animators Survival Kit. Ok? Tem lá também na FENAC, acho que na Cultura deve ter, eu não fui na Cultura. Tem zero preço? Esse aqui na FENAC acho que é uns 79, 80 reais, uma coisa assim. Tá? E aquele ali também é essa média de 69. Sabe se tem na livraria Cultura? Tem, né? Tem. Esses são os livros mais vendidos, tá? Quando eu comecei a aprender a trabalhar com desenho animado, eu entrei num estúdio aqui em Curitiba, se chama Amazing Graphics. E foi assim, passei na entrevista, o cara pegou esse livro, mais um que se chama Cartoon Animation do Preston Blair, e um Learning Maya 3. Na época o software estava na versão 4. O livro da cidade, desenvolve o setor. 2D e 3D, você tem 6 meses. Consegue? Eu falei, beleza. Né? Eu tenho essa atitude, eu falo, consegue, consigo, às vezes eu nem sei do que o cara está falando. Né? Então, depois eu vou ver como é que faz. Tá? Eu fico sem dormir e tal. Se o cara me pedisse, faz negócio em Unity, primeira vez que eu vi na minha vida. Mas eu vi que não é tão complicado assim, a princípio. Né? Algo básico, gente, calma. Né? Básico. Mas eu ia atrás. Sabe? Eu acho que esse é o espírito. Esse é o espírito do autodidata, né? Você ia atrás, independente. Assim. Hoje em dia a informação está muito, muito acessível. Então não tem por que as pessoas não se desenvolverem, tá? Então esse livro, gente, é do Richard Williams. Ele foi o cara que dirigiu, enfim, animou o Roger Rabbit, tá? É fenomenal. E ele criou depois aulas, ele transformou tudo isso aqui em aulas, 16 DVDs, tem para baixar também, enfim, tem para comprar se quiser. Agora você vai ter Você faz a versão dirty e faz a versão, né, politicamente correta, então eu tô falando. Né, tem para comprar, gente, só $900 os 16 DVDs, tá, vale a pena, que é esse cara dando aula em cima desse exercício, ok? Mas o que aconteceu? Quando eu peguei esse livro, redesenhei ele inteiro, fiz todos os exercícios desse livro. Uma mesa de luz com papel campo 12, tudo certinho, técnica tradicional Disney. Aí quando terminou eu percebi que não sabia animar nada. Que eu sabia animar gente andando. Mas o que eu peguei desse livro? Time. O mais importante de animação é isso aqui. Time. E aí vinha a segunda coisa mais importante. Na verdade ela é a primeira. Que é o act. Tá? O time, o que é o time? O que é a animação? É você distribuir o movimento dentro de uma composição, uma arte, num determinado tempo e espaço físico. Esse personagem, ele percorre, ele se move em pixels, certo? Em x, y, z, então é matemática isso. Aliás, a animação 3D é quase matemática pura, tá? Se for para a gente começar a se aprofundar aí. Então, agora, o mais difícil é você fazer esse time atuar. O que é atuar? É convencer. Então, você convencer que o teu personagem está cansado, por exemplo. Como é que você faz isso? Né? Existe daí técnica. Técnica de desenho gestual. Você pega uma foto de uma pessoa cansada e começa a trabalhar para entender o que acontece com a musculatura da pessoa. Só que a animação é cruel, porque se eu falar para você, anima uma pessoa cansada,
Tá. Você vai animado. Só que ela tem características, né? Por isso que a animação é infinita. Aí eu falo pra você, um cara manco cansado. Já mudou, né? Porque um cara cansado você vai fazer o cara tipo. Né? Cansado e triste, né? Depressivo. Agora você faz o cara manco cansado. Né? Bêbado. Né? Hã? Morto, quase, um zumbi, quase. Né? É um cansado, depressivo, manco, né? Um zumbi. Certo? Cansado, depressivo. Ok. Vamos falar um pouquinho de animação. Aqui é a parte de. Todo mundo já está craque em desenho gestual, então. Né? Então tá aí um site de apoio para quem quiser se desenvolver mais nessa questão. Ok. De uma maneira bem prática, gente. A animação, o movimento, né? O movimento em si você vai dividir. O que eu acho que é o que acontece bastante aqui no Django é a animação econômica, não é? Sim. O Bruno pode me falar melhor. Correto? Animação econômica? Tem que ser. Tem que ser, né? Ok. Então a gente pode dividir o movimento em duas partes bem simples: ação e antecipação. Tá? Então todo movimento tem uma preparação. Ok? Até para você indicar para quem está olhando o desenho o que o personagem vai fazer. Então o cara, sei lá, jogador de beisebol, por exemplo, né, faz muito lá o exercício, usa bastante, né, gente? Todo mundo faz maldito jogador de beisebol. Então, eu tenho um cara aqui, o cara vai jogar a bola, o cara que vai rebater está lá e eu sou o lançador. Então eu tenho uma preparação desse movimento, o cara faz isso aqui, certo? Legal. Então o ápice desse movimento é esse aqui. Ok? Então o cara preparou o movimento. E aí ele vai jogar. O que acontece? Existe uma linha dentro do desenho animado que se chama linha de ação. Que a gente trabalha. Linha de ação a gente trabalha no desenho gestual da seguinte maneira. Para onde está apontando o movimento? Esse movimento. Para a direita, né? Para a esquerda, vocês. Então a linha de ação é basicamente isso aqui. Ela não tem a ver com a coluna necessariamente da pessoa. É só para onde está indo o movimento. Ok. E aí o que acontece quando o cara começa o movimento? Primeira coisa que se mexe. Rápido, porque eu não aguento sustentar muito. Quadril. Quadril. A perna vem e depois gira. Para potencializar. Então o cara faz uma alavanca do quadril e depois o ombro. Show. Então o que acontece nessa linha de ação? A perna vem para cá, essa linha de ação ela muda e o corpo continua lá para trás. Sacaram? Então existe uma passagem, só que você não vai desenhar essa passagem. Isso é só para indicar quando você estiver fazendo as questões dos sprites, né? É isso? São não sei, é uma coisa que me pediram esses dias, eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu pesquisei para animação. Enfim. Aí o movimento final. O movimento final, o cara pôs o pé e jogou. Então, ela mudou, ela veio para cá. Percebe? Então o movimento ele sempre tem uma constância, ele tem uma linha guia, que é essa linha de ação, que faz o movimento ficar fluido, elegante. Ok? Até para você raciocinar, conseguir ordenar o seu pensamento na hora de desenhar. Então o movimento tem um início e tem um fim. Legal. A cabeça do cara está aqui, o braço dele está aqui, jogou, a coluna, essa perna que é a esquerda foi lá para trás, então ela está aqui,
peso todo. E essa pedra foi para cá. E esse braço aqui da frente, esquerdo, talvez fique aqui assim. Com a luva aqui. Tranquilo? Fácil, né? Porque de repente vai ter o jogo do brócolis ninja. Ninguém copia a minha ideia. Brócolis ninja. Então o brócolis ninja vai dar a espadada. Ele pode andar assim, né? Então você tem o passo dele. E ele pode ter uma preparação. Ele vai dar a espadada, ele pode fazer tipo, jogar a espada assim e daí tipo, cortar. Então tem toda uma sequência desse movimento que você pode criar. Melhor maneira de se aprender desenho animado. Tira a bunda da cadeira. Teatro é uma ferramenta que todo animador sabe. Todo animador é meio ator. Assim. Tanto lá na Pixar eles têm agora a sala de espelhos. Por quê? O animador vai lá, antigamente eles tinham uma webcam lá deles. Que ele ficava lá dentro da salinha dele, trancado fazendo. Mas pegue o make-off do Incríveis, por exemplo. Ali tem uma aula de animação espetacular. E você vai ver que boa parte do trabalho não é no computador. Então você vê lá o Síndrome, por exemplo, é impressionante. Tem a voz do ator e tal, mas o cara que está lá na tela não é o ator, é o animador. Então aparece o cara na salinha dele, falando e tal, gesticulando, atuando. O próprio... Como é que é o nome do diretor do Incríveis? Brad Bird, exatamente. Ele é aquela Edna Moira, né? Ele é a estilista. Ele fez a voz da estilista, ele atua. Né? Só que o animador que foi lá dar a característica para a movimentação dela e tudo. Pô, é muito legal. Assistam Os Incríveis. O make-off, tá? Ok, onde é que eu parei? Aqui. Então você está planejando o movimento. E no game rola muito isso. O movimento tem um início e tem um fim. Início e um fim. Às vezes ele tem uma conexão entre dois movimentos. Mas eu não vou entrar nisso, se chama overlapping, que é um outro princípio de animação. Tá? Ok. Aí como é que vocês vão, na prática, né? Como é que vocês vão organizar esse movimento em frames? Esse é o frame 1. Talvez o frame 1 seja o repouso do cara aqui. Né? E essa antecipação, todo movimento vai descrever, isso é importante saber, desculpa, eu pulei, é a aceleração e a desaceleração. Isso é outro princípio de animação. Tá? Isso tudo que eu estou falando para vocês está no livro que tem aqui na biblioteca, chamado The Illusion. E tem lá também na cultura, enfim, eu acho. The Illusion of Life, tá? Do Ollie Johnston e o Frank Thomas. Enfim. Por quê? Quando eu vou puxar essa bola, eu estou em repouso, estou lá olhando. Aí eu vou puxar a bola. O que eu fiz? O que aconteceu nesse movimento? Ele acelerou ou desacelerou? Acelerou? Desacelerou. Eu venho rápido com o movimento, né? Eu vou jogar o X, eu faço isso aqui e eu dou uma paradinha. E essa paradinha, na Disney chamam de moving hold, que é uma intervalação muito pequena de espaço para fazer uma oscilação no movimento ali, para dar mais veracidade ao movimento, ok? E daí quando eu vou arremessar, o que acontece? Eu estou na inércia, eu saí do movimento, vim rápido e parei, não parei, desacelerei, e depois a sequência. Para eu sair da inércia, o que acontece? Começa a acelerar. Então eu começo a acelerar e joguei. Depois que eu joguei, eu começo a desacelerar de novo. Até para não destroncar tudo, né? Não quebrar o braço, sei lá. Ok? Então você tem sempre essa dinâmica na animação. Aceleração, desaceleração o tempo todo. Ok? Então bem básico, isso são nós. Já viram alguns princípios de animação, né? Time, act e desaceleração, aceleração. Aí você pode juntar isso com o squash and stretch, né? Esmagar, esticar para dar aquela característica, só que daí eu não vou falar sobre isso agora. Isso aqui se chama planejamento de cena.
Então, antes de sair animando, se na tua equipe de repente tem um cara bastante habilidoso no desenho, pede para ele fazer um planejamento de cena. Daí ele vai falar, tá, mas como é que é o movimento? Se você é, eu não sei se existe um diretor do projeto, assim, alguém que coordena a história. Existe? Cada equipe se organiza de uma maneira Cada- diferente. Tá, geralmente Geralmente variável. escolhe-se um cara que vai. Que meio que dá diretriz e tal, ok. Então, o cara que está com a ideia, normalmente o cara que está com a ideia, ele sabe exatamente o que ele quer. Então levanta da cadeira e fala, não, o cara bate assim, ó, e faça o movimento. Aí o cara que está desenhando, dá-lhe desenho gestual, faz o planejamento, faz estudo de expressão, ok? Então, quantos frames eu levo daqui até aqui? Você não precisa pensar em segundos. Existe uma curva de animação da cabeça aqui, da mão também, que sai para cá, certo? E aí você vai pegar essa curva de animação, que é essa distância daqui até aqui, e vai transformar numa chave de animação. Você vai colocar em pé, é só uma maneira gráfica de se representar o movimento, certo? Isso se chama chave de animação, que não sei se já viram aqueles testes de animação a lápis, chama o pencil test. Você vê no YouTube, às vezes tem do Rei Leão, tem, e fica do lado, rolando uns gráficos, assim, uns numerozinhos. Vocês já viram isso? E é isso aqui, chave de animação. Então, do 1, eu vou colocar em outro lugar aqui para a gente poder enxergar. Do 1. Esqueça o número por enquanto. Do início até esse aqui é uma aceleração. Depois, a partir daqui, existe a desaceleração dele. Então, o que acontece? A gente tem maneiras de se dividir o movimento. Ok? O tempo que essa coisa acontece. Vou fazer com bolinhas aqui para vocês entenderem melhor. Eu só estou tentando raciocinar aqui para... Eu tenho uma bolinha aqui. Eu tenho uma bolinha aqui. E eu quero que ela acelere até aqui. Eu posso pegar esse espaço do movimento e dividir no meio. Tudo bem? Simples, né? Mas daí vai parecer que o movimento é constante. Esse movimento é constante, exato. E para eu fazer ela desacelerar, então peraí, eu vou dividir esse aqui no meio de novo. Pronto, eu já tenho uma aceleração. Então, quanto mais frames, mais rápido vai passar isso? Ao contrário. Na verdade, não é quanto mais frente. Quanto maior o espaço entre um movimento e outro, mais rápido. Ok? Se você concentra o movimento, por exemplo, se o cara pega e vai fazer um movimento assim, então aqui ele tem mais frames, porque a mão está começando a acelerar, então o espaço entre os movimentos é menor. Ok? Que é isso que eu estou tentando representar aqui, ó. É o espaço entre. Então eu tenho 3 desenhos para o mesmo espaço que eu tenho, por exemplo, para isso aqui. Então os 3 primeiros são mais lentos e os 2 últimos são bem mais lentos. Exato. Você precisa de mais frames para aparecer o detalhe do começo da aceleração. Como está rápido, você não vai perceber. Exato. Você não tem um frame fixo, né? Isso, aí, boa pergunta. Eu não sei em games, mas em cinema a gente trabalha a 24 frames por segundo, FPS, né? Em jogo é 60. Em jogo é 60. Aí que tá o negócio. Você trabalha numa base de 60, mas quantos frames desses 60 frames você vai usar para animação? Em 3D normalmente você usa 60, mas em 2D é completamente arbitrário. Cada movimento Exato. você usa. Na verdade, no 3D também, porque ele cria as interpolações, mas para você pensar no movimento, 24 frames é bom. Tá? É uma maneira como o cinema trabalha. O que acontece? Que entra uma parte técnica aqui. A Disney trabalha a 12 frames dentro de um segundo. Entende? Eles distribuem no máximo 12 desenhos dentro de um segundo, dentro de 24 fotos por segundo. Entenderam? Para dar o time, você não precisa animar os 24. Tem pessoas que trabalham até a 6 por segundo. Ou seja, dentro de 6 segundos eu posso ter cada frame, se eu dividir 24 por 6, eu tenho 4. Então cada frame é repetido 4 vezes. É uma maneira de você enganar o olho e fazer uma animação econômica. Ok? Espaços entre os
frames têm que ser longos daí, né? Tipo, a diferença entre um frame e outro tem que ser maior. Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, aqui, eu poderia fazer uma animação extremamente econômica. Como? Esse é um. Legal. Eu poderia colocar nenhuma intervalação. Só que eu poderia trabalhar com um negócio que se chama speed lines. Ou no 3D a gente coloca com motion blur, que é o arrasto. Você fica fazendo assim rápido, você tem esse rasto. Ou a tinta do Street Fighter lá. Você não põe um intervalo no movimento. O cara está aqui, de repente ele já está aqui, mas você desenha os outros frames nesse mesmo frame final. E isso dá a sensação de movimento. É super econômico. Uma das coisas que eu vi em Sprite também, que ele, quando é um corte de espada, tipo, eles fazem tipo um triângulo assim. Isso. E isso aqui ele passava dá a impressão que é a lâmina que passou. Ou um elipse, assim, Exato. assim, um rabisco, qualquer coisa. Isso é o speedline, tá? Porque é o grande medo. Pô, vou ter que desenhar mais tantos desenhos aqui. Não, calma. Que até acho que vai pesar aí na questão de criar o jogo. Então aqui, nesse caso, para ficar bem legal essa animação, um time mais realista, eu intervalaria com uns 3, 4 frames. Então, como ficaria essa chave de animação se fosse uma animação bastante detalhada, detalhista? Então, eu tenho o frame 1 aqui, dividiria no meio. Você precisa necessariamente dividir no meio? Não. Você pode também dividir em terços para conseguir um espaço. Você pega essa linha e divide aqui, ó, em terços, 3 partes iguais. E você pode definir que você vai usar, por exemplo, só o primeiro terço. E aí você consegue um impacto maior no movimento. Ok? Tem uma diferença. Enfim, não vou finalizar uma questão tão técnica assim. Então, no meio. Aí pego e divido isso aqui, meio do meio. Aí pego a primeira parte lá e divido no meio do meio do meio. Então eu tenho aqui 1, 3, 5, 7 e 9. O que isso quer dizer? Por que eu pus tudo em ímpares? Sabe? Porque eu tô... antigamente, como é que era feita a animação? Tinha uma truca, uma mesa, uma furação especial, e aí tinha uma câmera, com uma visão a pino, certo? Tem quase 3 metros de altura esse equipamento, e aí eu tenho ali o rolo de filme, enfim, 16, 35, e aí eu coloco lá, eu colocava o desenho, que era um desenho campo 12, ele tinha uma furação especial, que é um furo redondo no meio e 2 quadrados na ponta. Então quando vocês veem no make-off, os caras levantam uma tampa, tiram o desenho, põe de novo, fecha, bate uma foto. Quando ele apertava aquele botão, esse equipamento tirava 2 fotos no rolo. Então aquele frame estava fotografado 2 vezes. Então ficava, o frame 1 é igual ao frame 2. É repetido. Então aqui, o que eu teria? A cabeça dele está aqui, a primeira coisa que eu divido. Qual que é o primeiro intermeio? É o 7. Eu pego o frame 1, eu pego o frame 9, e eu tenho o meio, a cabeça aqui, ó. Esse aqui é o 7. Então não necessariamente a metade, como é que é o nome lá, o que está folheando o livro do Alimentos? Adriano. Então não necessariamente o intervalo de movimento é um intervalo, a metade do tempo. 9 frames são, se eu estivesse animando a 30, que no After Effects você trabalha a 29,97, a TV trabalha a 30, né? Então se eu estivesse trabalhando a 30, isso aqui é 1/3 de segundo. No cinema seria quase 1/3 de segundo. Então não necessariamente eu tenho a metade do movimento, não é a metade do tempo. Isso é time, é você saber combinar as coisas. Do tempo que se mexe para o tempo que acontece. Ok? Aí eu pegaria de novo o 1 e o 7 e intervalaria. Metade da metade. Então eu tenho aqui o 5. E aí pegaria o 5 e o 1 novamente e intervalaria. Então eu tenho o 3. Olha que interessante o movimento para o grid. Tranquilo, né? Então tem aquele exercício da bolinha pulando, etc. Né? Quando a bolinha pula, ela bate, sai rápido
né? Ou a gazelinha saltitando, né? Ela pula, dá uma pingada e daí ela fica um tempinho no ar, daí começa a acelerar, pinga de novo, ok? É um exemplo bastante comum, né? Quando a gente começa a estudar animação, todo mundo vai fazer a tal da bolinha pulando. Só que quando você começa a ver a aplicação da bolinha pulando junto com o splash e stretch, você vê, por exemplo, no Espada era Lei. Já viram esse desenho? A Espada era Lei? 1964, da Disney. Você vê o diálogo dos personagens, um personagem gordão falando, e o tempo todo você vê a pelanca assim, nele falando, porque a cabeça é físico, é fixo, né? O osso. Então ele vira a cabeça, o papo dele é mole, depois vem o papo. Né? É impressionante, é uma aula de animação. Você vê só o diálogo lá do pai do Arthur falando com o irmão mais velho dele. Tá? Então é assim que se aprende animação, vendo desenho animado. Enquadramento, assiste filme, assiste desenho animado, só prestando atenção no enquadramento. Ok? Legal. Curtiram isso? Dá uma curtida, né? Tá. Ok. Vou encerrar por aqui. Vou passar uns links para vocês. Então aqui, ó, quem quiser anotar, no YouTube, põe lá, deixa eu abrir um. Barra lá com a página. Pode dar view, mas aí cria quanto mais. Ctrl mais. Tá. Não, mas não é o bloco de notas aí, não. Não. Ctrl scroll. Que editor que é esse? Legal, dá pra ver? Aham. Agora dá, né? Então quem quiser, entra lá em youtube.com/lacampara. O que você vai encontrar lá? No semestre passado, eu fiz algumas experiências baseadas no curso que eu tive no Canadá e comecei a gravar minhas aulas. E por opção própria, pessoal, resolvi disponibilizar elas no YouTube. Então, enfim, estou falando isso porque algumas pessoas não concordam, não querem, eles acham que tem que pagar por esse material. Eu quis pôr de graça, pronto. Tá aqui. Aula de animação Pirata Barrigudo. Animação econômica Flash mais After Effects. Então, tá aqui. A gente vai falar hoje sobre Tem a minha voz melodiosa e a animação econômica. e a tela do computador. É uma animação com bastante reaproveitamento. Então, essa aula é bastante completa, porque eu começo desde a criação do personagem direto no Flash, tá, vetorizado, até a animação dele tradicional, quadro a quadro, usando técnica econômica, ou seja, com recortes, e depois a composição disso em After Effects. Tá? Que nem vocês mostraram ali, o pessoal, acho que não está mais aqui, o vegetariano lá, mostraram um quadrinho que passeia, etc. Poderia usar isso em After Effects, por exemplo, seria muito mais ágil. Tá? Pelo que eu vi ali, pode falar. Eu já mexi no Flash antes, mas eu nunca tentei esse curso. Você sabe se tem como? Por exemplo, eu fiz lá a animação do personagem andando, eu quero exportar ele em sequências de quadros. Sim, fácil. É só ir em File, aqui no tutorial eu falo isso. File, exportar Movie. Aí lá nas opções dos arquivos você põe sequência de PNG. Daí ele, numa imagem só ou em várias? Numa imagem só. Se você quiser em várias, você vai ter que pegar e criar vários arquivos, várias cenas, ou vários arquivos com cada parte. Nossa, eu não sabia que dava pra exportar. Ele vai gerar um sprite sheet, ele vai gerar um PNG com todos os quadros. Não, ele vai gerar a sequência de Com PNG. vários arquivos de PNG. Isso. Mas eu acho que essa é a dúvida. Você quer gerar um sprite sheet? Então, não é um sprite sheet, ele é um monte de PNG só. Então, ele já não se Não, porque o jogo usa muito sprite
sheet, que é uma imagem só, que você tem um lado com tudo lá e depois você usa uma coordenada para tipo, mostrar cada crop daquela mesma imagem. Mas não sei, normalmente a Unity, o Sprite Manager, ele gera Sprite Sheet automático, otimizado, né? Depois eu posso mostrar isso. Tá. Também tem o JavaScript. Também. Então assim, ó. Merda, ele vai carregar de novo. Tá, vou mostrar aqui, então ele tá. Estou criando shapes, aquelas formas básicas, para criar um pirata, por exemplo. Tá? E aí eu vou desenvolvendo a aula. Então, deixa eu pegar a parte 2 aqui da aula. Aqui. Então aqui já começa a animação. Tá? Acho que se eu fizer isso, daí ele não. Tá. Não, perdeu tudo que eu tinha carregado. Joia. Você vai mudar isso. Pode ser assim? Tá? Só tem uma falação, como era a aula, né, normal, então tem de repente uma falação de fundo aí, tem uma bronca, enfim. Né? Então, tá aí, tá? Então eu estou mostrando ali na tela como é que vai dividindo perna, corpo, braços, bigode, tudo separadinho em layers, como é que cria layer, como é que se trabalha no Flash com animação econômica e a questão de time, como é que você pensa o time. Então tem todo o desenvolvimento do exercício aqui. São 2 aulas dá 3 horas de aula, tá? Acho que vale a pena. Olá, só comentar que é uma coisa bem interessante para isso aí, é para utilizar em cinematic, que é o começo de jogo, que você vai contar uma história, e principalmente usar isso para enquadramento. Né? Porque você tem um personagem, entre aspas, você vai fazer uma vez somente o trabalho dele, depois bota ele no enquadramento mais perto, bota ele no enquadramento mais longe, como é em flash, né? Assim você não vai ter perda de resolução, né? Como vai ser em vetor. Então é legal que essa parte de enquadramento, você usar ele aproximar, distanciar, mostrar rápido alguma coisa, uma pequena movimentação, por exemplo, está mostrando o rosto dele mais próximo e ele vai se afastando para aparecer o background. Né? Já dá um segmento muito grande sem você ter que fazer trabalho, entre aspas, quase nenhum. Fora estudar enquadramento. Aí depois tem uma aula, eu posso falar isso depois, tem aqui a aula de animação econômica também, usando um recurso de After Effects que chama Puppet Pin Tool, ok? Então é um negócio de magnete mesmo, né? Então você, aqui também, eu começo com Flash, a aula, desenvolvo todo, porque o aluno me pediu para desenvolver uma linguagem tipo cordel encantado. Então eu mostro uma simulação de pintura, de trabalho de estilogravura em Flash. Tá? Daria para fazer em qualquer outro tipo de software, até no Paint, no Windows dá para fazer isso. Tá? Então o software é o que você sabe trabalhar melhor. Tá? Então, tá aí, toda a parte de ilustração, parará. Encerrou aqui, ó. Esse aqui, que me perguntou ali dos sprites, eu fiz o seguinte. Isso. Eu separei em frames, eu joguei cada parte, eu desenhei em layer, então eu tenho o braço no layer, outro braço no layer, o corpo, e daí o que eu fiz foi jogar em frames, cada parte. E daí na hora que eu mandei exportar, ele criou um PNG só do braço, um PNG só do corpo, e daí eu montei tudo isso no After para poder trabalhar com esse tal do Puppet Pin. Sim. Tá? Para poder animar no After, não no Flash dele. Tá? Então aqui, ó, acho que dá para ver aqui, ó, quando eu começo a separar, olha lá, eu vou afastando os frames, né, cada layer em um frame, para daí exportar isso em sequência. Daí então, como cada sequência, frame 1 só tem o braço, só me dá um PNG do braço. Tá? E assim por aí. Então, depois no After, o que acontece? Eu importo tudo isso, ele vem cada um no seu layer, e aí eu começo a colocar pontos no Puppet Pin. Você define pontos nas juntas, como se fossem os bones ou os joints, seria no caso do Maya, as bones é no 3D Max, e aí você consegue mexer no PNG.
No Flash CS4, ele já tem um recurso Já que tem. faz lá mesmo. Desaconselho. Sério? Total. E no CS5? No CS5 falaram que corrigiram um pouco das Corrigiram? Não mexi no CS5, mas eu desaconselho. Eu prefiro aqui daí, quando você sabe desenhar, é melhor desenhar. Porque dá tanto pau que eu prefiro desenhar. Ou mexe no After. Porque o After você pode pegar uma imagem inteira, jogar assim, começar a brincar. Fechada. Não precisa nem estar dividida se quiser. Sabe? É bem interessante. E é muito simples mexer no After também. Tá? Então é questão de sentar, ver ali os tutoriais e. Não é nem tutorial, essas aulinhas aqui de 2 horas resolve a tua vida, assim, tem 1h10. Ok. Então vai indo, vou trabalhando durante a aula, faço só um cara aqui dançando. E com característica de cordel. Ok? Então essa é outra aula que você pode pegar. E aí, para aqueles que são mais viciados, vamos lá, gente. Opa! Tem essa aula aqui, não sei se vai dar para ver, de animação tradicional, também utilizando a ferramenta de Flash. Então é desenho de stall puro. Toda essa parte de. Lá no fundo perguntou do time. Adriano, né? Adriano. Aquilo que você perguntou de time, assista essa daqui, ó, de animação tradicional. Que eu explico passo a passo, assim, toda a questão de intervalação, de timing, como é que funciona, como funciona, tá? E com desenho de stall. Ok? E aí depois eu falo ainda sobre follow-through, que não é animação secundária, é dinâmica, é animação de dinâmica. Tipo, cabelo, roupa, só aqui no 2D. Tá? Então como é que funciona isso? Aí a aplicação com 3D depois no 3D é o computador que faz. Mas se você não entende isso, os princípios, daí você deixa o computador trabalhar em vez de você mandar ele trabalhar. Né? Enfim. Ok, então, canal lá, /Lacobala. Eu vou tentar colocar ainda essa semana uma aula de animação 3D lá, que eu tenho umas 2 ou 3 aulas de animação 3D, vou upar elas lá no meu canal, para quem quiser dar uma olhada como é que funciona. Já com o modelo rigado, tá? Não vou falar sobre rig, eu falo só sobre animação em 3D. Ok, gente, aí eu pus aqui também o link do meu blog, deixa eu anotar aqui para quem quiser. Tem um DeviantArt lá também. Meu e-mail. Tem que parar de bater nesse quadro aqui. Ele já está ficando. Não está funcionando, acho que é tanto soco que você dá nesse. Então aqui no blogzinho tem lá, se vocês quiserem dar uma olhada, bastante ilustração, trabalhos, enfim, tá? Em bico de pena, em aquarela, cenários, personagens, tá? Tem várias coisas, curiosidades, trabalhos para produção em revista, em concursos, caricaturas, tá? Livros infantis, tem bastante coisa aí. Ok? Então, acessem lá se quiserem dar uma olhada, lá com a Fala. E, vou falar rapidinho aqui, para encerrar. Como é que eu faço para acessar o internet aqui? Vai para baixo. Vai lá em. Só pelo menu inicial. Mostra que Então, como todo bom site, se preste, ele está em construção.
está em construção mesmo, esse aqui não é, né? Daqui a um mês não vai estar mais isso aí. Então essa é uma escola que eu tenho de ilustração. Quem quiser ir me visitar lá, tomar café, eu estou todo sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Está ali o endereço, eu acho. Não, está o telefone. Mas enfim, mandar um e-mail, eu passo o endereço tudo certinho, tá? E a gente trabalha sobre isso lá, animação, ilustração, enfim. Ok? Acho que era isso que tinha para falar, gente. Espero ter contribuído aí no trabalho de vocês. Para quem quiser anotar, só dar dois nomes interessantes. Lá a gente fala. Então, tem um sujeito chamado Jeff Liu, que ele é responsável por uma animação velha pra caralho chamada Killer Bean. Killer Bean é bom pra caramba. Pronto, aí ele tem uma série de vídeos com quase muita coisa disso que o Lapo falou, só que em 3D. Aí ele fala também sobre essa parte de antecipação, extrapolação de movimento, né? Por exemplo, o movimento da mão não vai muito além dos dedos. Mas você quer fazer uma cena de ação e o cara vai pegar o cabelo de alguém, você imagina o dedo até lá atrás para descer. Então ele fala muita coisa disso aplicada em 3D. Então ele tem uma série de vídeos bem interessante, vale a pena dar uma olhada para quem tiver interessado em 3D. E um sujeito, eu passei isso aqui para a lista da IGNA, chamado Al Zol Wu. Esse é o nome do sujeito, que é sobre o que eu estava falando, sobre tiro sua bunda da cadeira. Esse cara, se você for procurar ele na internet, você vai encontrar vídeo dele fazendo parkour, um monte de coisa que ele faz, e malabarismo, e não sei o que. Esse cara, ela bastante descobri que esse cara, na verdade, é um ilustrador. Ele trabalha no estúdio de jogos para computador, e ele é ilustrador, e ele faz isso exatamente para ter como referência. Então ele se grava fazendo as coisas, pede para a galera fazer, então é bem interessante esses dois cidadãos aqui, dá uma olhada para ver isso aí também. Beleza.